Seja bem-vindo ao Gente de Expressão. E hoje o tema aqui eu tenho certeza que é um pouco polêmico pelos mimimis que a gente anda escutando. E quando eu falo polêmico, é aquilo que, ó, tá na minha veia e tá na veia de muitos brasileiros. É empreendedorismo, aquilo que a gente ama e gosta e sabe como fazer. Arquimedes, sente muito bem-vindo. Obrigado, Miro. Obrigado você também que está ouvindo e assistindo, né? É. Gostoso estar aí falar com o tema. E é polêmico mesmo, né? É polêmico porque o empreendedorismo, você sabe que existe uma essência muito inteligente do empreendedorismo. Porque quando a gente vai falar o que é o empreender, para mim, Arquimedes é a pessoa que resolve problema. Esse é o empreendedor. E por isso que é polêmico. Porque a pessoa fala assim: olha, vamos empreender? A pessoa geralmente pensa na monetização. Na verdade, você é um solucionador de problema. Então, é polêmico. Se empreender fosse monetizar, ganhar dinheiro, eu diria que seria, olha, muito bom empreender. Mas não, né? Empreender para mim, como você cita, empreender para mim é colocar aquele sonho nosso, aquela ideia em, em execução, né? Sim. Fazer aquilo. E normalmente essa ideia, esse pensamento na execução não sai muito do trajeto ou não é muito naquele foco, naquele objetivo que a gente tinha idealizado, né, porque como empreender e no Brasil é tudo assim, né, não é reto, é tudo ondulado, e agora com essas escalas aí, fim de escala 6 por 1, os NRs aí saindo. Empreender está cada vez mais complicado aqui no É Brasil, um viu. baita desafio, né, Miura? Até porque é o seguinte, eu tenho outra essência também, eu gosto do termo diaconia para o empreender. Mas o que tem a ver isso, diaconia com empreender? O diácono quer dizer servir, né? Não sei se vocês conhecem esse termo, a Igreja Católica utiliza muito, a Igreja Evangélica também no Brasil. Porque a diaconia ela nasceu numa necessidade, né? Você pega as igrejas primitivas, por exemplo, onde os apóstolos estavam lá pregando, fazendo o seu trabalho, pessoas viram, pessoas observaram viúvas, observaram outras pessoas necessitadas, falaram assim, opa, precisamos de gente para servir. E eu trago isso para o empreendedorismo. O empreendedor, ele tem que servir. Então, todo empreendedor ele tem que ter na veia essa diaconia, ele tem que servir, ele tem que estar apto a servir. Então, quando a gente traz isso para essa complexidade, e é complexo mesmo, né? Vamos falar da escala, por exemplo, né? Quando você serve, o colaborador serve a empresa, porque não vai servir o patrão, ele vai servir a empresa, né? A companhia, fala, opa, eu tenho que estar apto a servir. Não é pelo salário, porque é uma mentalidade diferente. Eu tive a oportunidade de viver 6 anos na Inglaterra, 5 anos na Inglaterra. Tem uma mentalidade diferente, europeia, diferente da sul-americana. Vou falar sul-americana porque aqui na América do Sul a gente pensa muito igual, né? É muito diferente. Quando a gente traz isso falando no termo empregabilidade, né? Então, dentro do empreendedorismo, olha o desafio que é. Né? A gente começou agora aqui conversando, a gente entrou servir, resolução de problema, É. escala. Olha como é complexo e por isso que é polêmico quando a gente fala em empreendedorismo. Mas é um tema bonito, E divertido, gostoso. e olha, eu não tenho dúvida, pode trazer a legislação que vier para o Brasil, vai continuar tendo empreendedores aqui, Vai porque continuar. isso faz parte do brasileiro. Não é à toa, você viveu em Londres, não é à toa que o brasileiro é conhecido mundialmente pela criatividade no âmbito de empreender, né. E isso, olha, é um orgulho para nós brasileiros, viu. Porque no mundo inteiro, se você for criar qualquer tipo de empresa, eu tenho certeza que você tem sucesso. Vai ter sucesso. Porque no mundo inteiro, a arte de empreender para lá é muito mais simplista do que aqui. Aqui nós aprendemos apanhando, caindo, tropeçando, levantando, correndo, caminhando, se rastejando. Mas a gente aprende. A Sim. arte é realmente empreender aqui, com garra, né? Com muito desafio. E lá não. Lá é mais fácil empreender. Então, o brasileiro que cria qualquer coisa aqui, ele tem muito sucesso lá Até fora. porque a infraestrutura, ela te facilita, né, muito mais do que o mecanismo de estrutura brasileira. É. Então isso facilita muito. Então você pega a estrutura norte-americana, por exemplo, ou europeia, ela facilita para o empreendedor.
Aí no Brasil o desafio é muito maior. É, Você pega a estrutura municipal, estadual e federal, ela é complexa. Ela é complexa. Ela é cara. Às vezes ela é distante, principalmente do pequeno empreendedor. Quando a gente fala pequeno empreendedor, nós estamos falando aí só de mês, quase 14 milhões de mês no nosso país. É muita coisa. É muita gente empreendendo. É muita gente nesse mundo, né? é. Nesse mundo aventurando, né? Tentando escalar depois ali um ME, uma limitada, aí vai, né, pro presumido, não é isso aí? Sim, Né? sim. Depois vai escalando outras categorias, né? Então é um mundo fantástico. E você sabe que você falando assim, 14 milhões, olha, 14 milhões de mês, Mês. é um dado que eu confesso que eu não sabia. É Eu não quase 14 sabia. milhões, é. Mas 14 milhões de mês, eu fico preocupado um É, pouco. Eu fico preocupado, porque quando a gente fala em empreender, a gente está falando normalmente, tá? Normalmente, não estou falando que isso é uma verdade absoluta. Mas normalmente, quando a gente fala em empreender, é o próprio dono trabalhando, é o próprio dono é isso aí. servindo. É isso aí. Então, 14 milhões. Se a gente ver isso em 14 milhões fazendo isso, significa que boa parte deles eram CLTs, que saíram do CLTismo, estão continuando trabalhando de uma maneira autônoma, Sim. empreendendo como MEI. Só que o nosso regulamento brasileiro não está preparado para É. isso. Entende? Lá atrás, não faz muito tempo, quando mudou um pouquinho a legislação trabalhista, facilitou essa criação de MEIs. Por isso que eu também Sim. confesso que eu não sabia esse número. Facilitou no sentido de o que deveria ser acordado entre empresa e prestador deveria ser real. Sim. Mas aqui no Brasil é o jeitinho do brasileiro, né? Não vou entrar em polêmicas, né, do INSS, do FGTS, dos descontos ou não, do salário base pro que deveria ser repassado, não vou entrar nessa polêmica, mas o próprio prestador de serviço ou barra, né, ex-colaborador, ele tem uma tendência de querer ganhar um pouco mais. É. E como é que ele faz isso? Abrindo o MEI. Sim. Só que amanhã ele vai nesse mesmo empregador e entra no trabalhista, então Tem um risco, exatamente. não faz muito sentido para mim. Exatamente. Ele traz, na verdade, uma insegurança para o empregador, É, para o prestador, né? Porque se criou aí um sistema de prestadores de serviço, né? De CNPJ para CNPJ, que não é só o MEI, né? Você pega aí o empresário individual, que é uma sim, categoria acima, que tem muitos CNPJs devido ao faturamento. Porque o MEI ele tem um teto ali, eu não sei se é 80 mil, houve uma mudança recentemente agora. Tá? Aí esse teto maior, porque você pega 80 mil dividido por 12, nós estamos falando sim. aí 6 mil reais, né? Mais ou menos aí por mês. Um pouco maior, você vai ali já para o individual. E realmente, porque aí tem as questões, você tem um risco trabalhista sobre isso. Você, na verdade, você pensa que está criando uma solução, né? Ou melhor, está arrumando uma solução, você está criando um problema. Então Uhum. tem que estar atento exatamente com essas questões aí dentro do empreendedorismo. E eu me recordo, agora mudando, né, não falando somente de pessoas, mas eu me recordo no mundo empreendedorismo, de maneira geral, que a parte tributária, e indo agora, isso eu quero colocar como polêmica também, a parte tributária era o último a ser visto para qualquer empreendedor. Era o jeito do empreendedor crescer, né? Era, eu vou deixar de pagar esse imposto, ou eu me recordo isso em 97, 98, talvez esteja entregando a idade, né? Que indústrias vinham dentro de sacola de pão, notas fiscais, e dentro das contabilidades, e aí você é contador, vinha as notas fiscais de entrada e de saída para escrituração em livro. Eu me recordo assim que as notas eram lançadas conforme a necessidade, É, né? Não, pegava-se o que tinha sido vendido, olhava-se para o pacote inteiro sim, de nota de entrada e falava assim, não, isso aqui eu só vou precisar de 10 ou de 20, né, de valores, né? E só lançava-se aquilo que era necessário. Hoje em dia está cada vez pior e aquilo que o fisco, até mesmo nessas RJs que está muito conveniente, né? Até mesmo para as RJs, o fisco está vindo em primeiro lugar, sim, que era o último, né? Antigamente era primeiro empregado, depois
financeiros, né, o fornecedor, vai depois tributos. Agora o tributo já é protestado já na primeira. Você não pagou, você já está sendo É isso aí, protestado. é isso aí. Eu fico imaginando como é que está a cabeça desses empreendedores hoje, mês, micro, pequeno porte, como é que está na cabeça deles, porque quando eles fazem essa abertura ou essa ruptura de sair de um CLT e para empreender, eles sempre vão pensando assim, não, de tributo depois eu penso. Meu amigo, Não é assim. 2 meses que você não pagou, você é protestado já. Não, exatamente, exatamente. Outra coisa interessante, acho que as pessoas têm que entender, é assim, ó, eu tenho uma questão para mim que o empreendedorismo está para todo mundo. Ele está para todo mundo, mas nem todo mundo está apto para o empreendedorismo. As pessoas têm que entender isso. Falou Por bem quê? agora, hein? Não é? Falou bem. Mas as pessoas têm que entender isso. Por quê? As pessoas se encantam, às vezes vai nas palestras, vê o encantador de É. serpente, não é verdade? Sai dali assim, uau, né? Eu vou montar meu negócio, vou ficar rico, né? Mas espera aí, tem um processo para isso. E o processo é longo, o processo é árduo, o processo é aquilo que a gente falou no começo, tem barreira, né? Tem muitos obstáculos para você chegar em determinado ponto. Então, o empreendedorismo está para todo mundo, mas nem todo mundo está para o empreendedorismo. Você precisa entender o seu tempo e o seu momento. Qual é o seu momento? Qual é o seu momento econômico? Qual é o oxigênio financeiro seu? Qual é o seu momento familiar? A sua própria A educação sua própria financeira. educação financeira É. pesa. E às vezes não é só financeira, familiar, a estrutura Sim. sua, das pessoas, do seu convívio. A questão da saúde mental sua, você tem que fazer uma alta análise de entender esse desafio, não é verdade? Porque, por exemplo, você sabe que você vai sair do CLT onde você tem todo dia 5, vamos colocar esse número, você tem seu vale alimentação, seus benefícios, né? Às vezes seu plano de saúde, você tem seu salário. A hora que você vai empreender, você não tem mais nada disso. Você não tem mais 13º, você não tem mais fundo de garantia. Hã? E o risco tá aí, né? Porque a Ah, pessoa emite uma nota, o risco ele é já seu. acha que o dinheiro é dele 100% e Exatamente. sai gastando por O conta. meu contador, ele sempre fala isso. Arquimedes, o maior erro da grande parte dos empresários brasileiros, sempre fala isso comigo, É. né? É achar que o faturamento, 2 erros, ele fala. O faturamento é lucro. Faturamento não é lucro. Segundo erro, que o faturamento é o lucro e é dele. Olha, olha o erro. Você tá entendendo? E o pequeno pensa muito isso, Isso. que o faturamento é lucro e que o faturamento é dele. 2 erros graves. Primeiro, que faturamento não é lucro. Tem que entender isso. Segundo, que esse faturamento não é seu. Né? Então, assim, Miura, as pessoas precisam entender isso, tem que colocar na balança qual é o momento certo, não é? E Você tem não que... importa o tamanho dele, pode ser MEI. O MEI também tem responsabilidades, Todos né? têm responsabilidades, todos têm responsabilidade. E começa principalmente do pequeno, porque a grande maioria é pequeno, né? Eu estava vendo um dado, mais de 98%, se não Uhum. me foge a memória, são de pequenas e médias É empresas o no que gera Brasil. economia E é o que brasileira, né? gera É. economia. Mais de 90% dos empregos do nosso estado do Paraná é gerado pelo pequeno empresário. É um que emprega 3, emprega 5, emprega 10, não é? Sim. Então a responsabilidade maior é dela. Né? Um grande trabalho que o próprio Sebrae faz, né? O Sebrae Uhum. faz um trabalho excepcional com o pequeno e com o médio. Então, tudo isso, então a responsabilidade começa pelo pequeno. Né? Eu gosto, né? Comece pequeno para um dia ser grande. Mas quando você é grande, quanto maior você é, maiores são as suas responsabilidades. A pessoa tem que pensar nisso. E olha que a responsabilidade dói, hein? Muito. Dói. Porque não é simplesmente você lidar com números, dinheiro, né? Você tem um faturamento de 100 mil. Você tem 5 empregados, cinco colaboradores. Você tem que pensar que é 5 famílias que dependem daquilo, não é simplesmente, não, eu estou faturando 100 mil, vou comprar meu primeiro Porsche, que eu vi É. muito disso. É. E médico adora fazer isso, né? Desculpa a profissão, né? Nem deveria ter citado a profissão, mas profissionais liberais, vamos colocar Profissionais assim, liberais. eles adoram achar que o dinheiro que entra na conta é deles. É. E são as pessoas que mais têm problemas Sim. na contabilidade, com o próprio fisco, né? É até uma brincadeira que eu faço, né?
Eu sou contador por formação e eu sei que você também é, né? É uma brincadeira que eu sempre fiz. Nessa época agora de imposto de renda, né? Vem um profissional liberal, traz os seus extratos e fala assim, olha, eu não emiti muita nota. A gente olha assim, a evolução patrimonial, né? Ele tinha uma casa de 1 milhão, foi para uma casa de 2 milhões. Ah, legal, você financiou? Não, não, paguei à vista. Você olha assim, você vai, pô, legal, né? É bom as pessoas evoluírem. Mas cadê o lastro? É, Cadê o lastro? E o pior não é isso, né? O pior é que alguns ainda trazem dívida que teve que emprestar dinheiro para pagar funcionário. Fala, sim. caramba, né? Por que então não deixa bem separado o que é empresa, o E o que que é é pessoal? pessoal? Isso é grande erro da maioria e é o que faz muitos quebrarem, Sim, né? sem dúvida, sem dúvida. Não separa o que é dele, não separa o que é da É, empresa, mistura tudo, gasta além do que ganha. Outra questão, precisa entender, o problema não está no ganho, muitas das vezes, está no que se gasta. Eu atendi uma pessoa recentemente, eu coordeno o Café com Negócio, e eu atendi uma pessoa no meu escritório uma vez. Ele chegou em mim e falou bem assim, ó, 10 mil reais vai resolver meu problema. Eu falei, 10 mil reais vai resolver seu problema? Vai. Por que vai resolver seu problema? Porque 10 mil reais, vou comprar matéria-prima, vou entregar para o meu cliente, vou fazer 20 mil, tal, tal, tal. Mas me conte seu histórico. Ele começou a contar o histórico dele. Ah, porque o que aconteceu? Eu me perdi porque eu comprei a matéria-prima. E, na verdade, não comprei a matéria-prima. Na verdade, eu peguei o dinheiro e não comprei a matéria-prima. Falei, ah, entendi. O senhor está vendo que o problema seu não é o ganhar? Não é ter o dinheiro? O problema seu é a falta de controle do valor do dinheiro. O problema seu não é o ganho, é a falta de controle. Meu amigo, se eu te der 10 mil reais, 50 mil reais, não vai resolver seu problema. A sua questão é controle, é gestão. Muitas pessoas faltam isso. E acha que o problema é faturamento. Tem gente faturando bem, mas está sim, perdido, né? Ele não coloca o controle, o que eu tenho de custo de operacional, colaborador. Por exemplo, se o meu colaborador fica doente, a minha funcionária tá gestante, vai ficar um tempo afastado. É tudo isso. é educação financeira A que educação nos falta. financeira. É isso aí. Que lá fora o pessoal faz isso com maestria, viu? A Inglaterra tem uma coisa muito interessante. Muitas vezes eu falava assim para alguns amigos britânicos, eh, vai visitar o Brasil? Eu falava assim, eu gosto do Brasil, eu amo o Brasil. Ele falava assim, mas primeiro eu preciso ganhar para ir. Ele falava desse jeito. Eu falei, me explica melhor. Não, assim, ó, eu preciso ganhar o dinheiro para ir. Eu falei, olha a questão cultural. E o brasileiro geralmente faz diferente. Ele gasta primeiro para depois pagar. Sim. Para depois. Vocês entendem como que é o negócio? Não. Ele vai primeiro, fica a dívida e paga. E não é muito natural, a gente vê nas redes sociais, né? Tem até, às vezes, assim, os memes, né? Sim. Ah, não importa a minha dívida, quanto ficou, o Sim, negócio é sim. curtir, etc, tal, tal, tal. O britânico tem muito isso. Ele primeiro ganha para depois gastar. Mas eu digo, não é só o britânico, isso é todo o resto do mundo. Se a gente parar para pensar, né? Vou fazer uma analogia para pegar do outro ponto, né? O americano. O americano, ele é tão conservador, que ele comprar um objeto, vou fazer um assim, não é só carro nem casa, mas um objeto, ele compra como? Pensando na parcela, diferente do brasileiro, tá? Ele pensa na parcela que ele vê aquilo como uma locação, não porque ele está comprando, uma locação de consumo. O brasileiro não. O brasileiro vê a parcela e fala assim: opa, no futuro eu vou ter um patrimônio. É. Amigo, isso não é patrimônio. Um objeto como um veículo não é um patrimônio. É um grande erro que o brasileiro incorporou para si, achando que, pô, vai pagar 60 parcelas de 1.000 e vai achar que no final vai ter um objeto de 60 mil. Tá errado, não vai ter. Se daqui 60 meses esse objeto estiver valendo 30, é muito, é muito. Então, o brasileiro, a cultura dele é um pouco desvirtuada, né? É um entendimento nosso. Eu fiz uma brincadeira, foi essa semana, com um industriário, que na cabeça dele, e eu entendi a cabeça dele, para ele só vende à vista. Para ele, tudo que ele faz de venda é à vista. Eu comecei, como assim à vista, né? Tá aqui os boletos, né?
15, 30, 45, 60, 120, 150 dias. Como que é à vista? Não, não. Eu vendo à vista. Eu estava com o gerente do banco, assim, num café, né? Mas tá aqui, eu não consegui entender o que ele queria dizer, né? Até ele falar o seguinte, né? Eu vendo, meu preço é à vista. Quer me comprar hoje? É R$ 1. Quer comprar hoje para pagar daqui 180? É R$ 2. Mas eu vou pegar isso aqui, eu vou no banco, vou antecipar. Para nós, quando é do mercado financeiro, a gente vê que é uma despesa financeira. Então, você pega o balanço, desconta a despesa financeira, você vai ter o resultado, né? Não, não, para ele não é assim, na cabeça dele. Sim. Então, a cabeça dele é lá de fora, não é daqui, né? Então, o preço dele é um. Se ele for vender lá, a despesa financeira não é dele. É. Ele interpreta que não é dele, É. é do cliente, porque ele vai vender um mais a despesa financeira. Então, aí as pessoas que estavam na mesa estavam discutindo, não, teu preço de venda não é um, teu preço de venda é dois, para outro cliente é 2,50. Não, não, meu preço de venda é um. O resto é despesa financeira que ele está pagando para É. da condição que ele tem. E eu fiquei pensando, errado ele não está. Errado ele não está. Não é a mentalidade que a gente usualmente está acostumada a trabalhar aqui no Brasil. Mas errado ele não está. É. Ele fez a formatação de preço, ele sabe quanto que ele quer de markup. Então, dali para frente, se você quer comprar em 360 dias, ele vende. Ele vai colocar toda aquela despesa no preço de R$ 1 dele e você vai pagar. Não tem problema. Mas ele vai receber à vista. Então, assim, errado ele não está. É. Mas nunca tinha escutado essa forma de pensar aqui no Brasil. É. No Brasil. É. Não, mas é interessante a gente ver isso aí. Como a gente disse no começo, né? É uma complexidade quando você vai montar um negócio, mas ele é gostoso, ele é prazeroso, né? É uma aventura a gente empreender, é uma aventura a gente resolver problema, é uma aventura a gente saber que tem uma família, né? Idealizando dentro de um empreendimento, que é um colaborador nosso, né? Porque não é uma pessoa apenas, é uma família, né? Então o empreendedorismo ele é encantador. O empreendedorismo, ele fascina vida. Olha, o empreendedorismo, ele é a maior ferramenta, ao meu ver, de uma mudança social de uma nação. Ele é o maior. Ele consegue mudar, né, a mentalidade de uma pessoa. A gente tem vários relatos. Quantos a gente vê empresários hoje multimilionários ou bilionários que saíram do nada? Muitas das vezes vêm da periferia, da favela. Eu conheço, assim, empresários de grande sucesso que foram até inclusive chegou a pegar lixo, né. Mas o empreendedorismo tirou ele e levou para lugares altos. Então o empreendedorismo ele encanta. E por isso que eu comentei, né? O brasileiro em si, na sua Ele totalidade, ele tem uma veia empreendedora que, olha, e começa em casa. começa em Começa casa. em casa isso. A gente acha que não, mas você pode não estar trabalhando para fora ou ganhando dinheiro empreendendo lá fora, mas em casa nosso dia a dia já é empreendedorismo. Quer ver uma brincadeira, né? Assim, fazer uma analogia bem, bem boba, né? Quando nós somos criança, na minha fase, hoje em dia talvez seja um pouco mais diferente, né? Na minha fase, eu tinha a minha mesada, ganhava mesada lá de R$ 5. Como é que eu ganhava mesada? Olha, se você limpar o banheiro, você ganha um. Se você não limpar e não estiver bem, você perde um. Se você lê um livro, você ganha um. Se você não lê o livro e não responder as respostas, você perde dois, né? Então, você começava a negociar em casa, né? Ah, você faz isso para você ganhar aquilo. Você faz... É normal e não importa a classe social. Não importa. Se você fizer algo, você ganha aquilo. É a tática da negociação que os pais nossos utilizavam para nós. Hoje em dia eu confesso que eu não sei, hoje em dia está muito, eu não vou usar essa palavra mimimi, É, mas está muito distorcido, sim, né? é A verdade. criança vai querer comer, vai dar o tablet, mas Mas aí eu gosto daquela frase que cabe também para o empreendedorismo, né? Tempos difíceis geram homens fortes, né? E tempos fáceis sim, geram homens fracos. E no empreendedorismo também. Quando a gente fala para o Brasil é difícil. E eu acho que é por isso que geram homens fortes, mulheres fortes, empreendedores fortes. Porque é mais difícil as coisas. As coisas são mais difíceis. As coisas, quando nós vamos buscar,
vai numa prefeitura, vai num ambiente do Estado, é muito mais burocrático. Ou se É muito mais burocrático, não é verdade? Do que uma infraestrutura ou de um órgão norte-americano ou europeu. Então aqui é muito mais difícil. Então eu entendo isso, eu gosto dessa frase, ela cabe para nós empreendedores, para o empresariado, né? Então um país mais difícil vai gerar um empresário mais forte, porque a gente tem que ser mais Sim. forte, mais resiliente, porque as nossas estruturas exigem isso mais da gente. Você sabe que, você falando isso, me veio na memória um bate-papo que eu tive semana passada, que nós estávamos. E eu não vou falar com quem está com esse bate-papo, porque ele é uma pessoa muito conhecida nacionalmente, e ano de eleição, É. acabei de citar ele para você, mas eu não vou colocar aqui, deixar ele à mostra, acho que não é o momento. A gente estava conversando e falando dessa nova geração que estava vindo, que, nossa, para qualquer empreendedor, para qualquer empresário que tem uma diferença entre empreender e empresário, e é uma diferença bem sutil, mas qualquer empresário está com uma dificuldade imensa de conseguir funcionário, colaboradores. Está com uma dificuldade tremenda. E olha, nem entrou essa vigência do 5x2. Imagina depois que entrar isso. Já está uma diferença, uma dificuldade muito grande. E a gente estava falando dessa nova geração, que essa nova geração não quer trabalhar ainda, mas quer empreender, né? E aí a gente estava, nossa, a gente foi tão longe, né? Para entender o que estava motivando isso, porque eles não querem ter patrões, não querem, eles não querem ter chefe, eles Ou seja, indisciplinado, não quer ter totalmente disciplina. não querem, mas eles vão entrar nesse mercado empreendendo. E aí, como você falou, né? É o melhor momento para se alterar ou para se consolidar ou para se regulamentar o trabalho entre empregador ou contratante e contratado. É o melhor momento, que é essa geração, porque essa geração não aceita desaforo, é aquela geração que fala do NR1, que vai começar É, logo logo aí, né? Que é o o psicossocial, risco né? psicossocial. Como é que você vai numerar, ou quantificar ou validar isso? É difícil, é muito difícil. Como é que a gente vai falar que aquele funcionário está sobrecarregado ou não está? Porque ele trabalha 8 horas, 9 horas, 10 horas. Você não pode querer dar uma execução de trabalho para 6 horas. Você vai dar para 24, 36, 48, para o mês inteiro, se for a mesma atividade, sempre que ele está fazendo. E aí ele vai falar que está sobrecarregado? Como é que você vai trabalhar com isso, Mas, né? Miura, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, tá? Criado sem pai, minha mãe, um lar disfuncional. O trabalho só me trouxe dignidade. É, Dignidade. Por isso que tempos difíceis cria-se uma geração sim, sim. forte. E aí vai. Eu sou de família, minha mãe sempre foi comerciante, quebrou várias as vezes, né? Faliu várias as vezes, montava um negócio aqui, quebrava, montava outro, tal. E isso eu fui aprendendo com ela. Você tá entendendo? Veja, infelizmente, quando a gente vê isso, pessoas que não querem entrar numa empresa onde se disciplina, né? Que eu acho que todo mundo deveriam, né, entrar para se disciplinar, para ver como funciona. Eu trabalhei numa companhia uma vez, ela tinha uma cultura, né, cultura de dono. Ela tinha uma política assim, ó, cultura de dono. Isso era interessante pra gente. Por quê? Porque a gente como se fosse dono. Quanto custa isso? Quanto custa uma caneta? Quanto custa um grampo? Quanto custa a sua água que você toma, o banheiro, papel higiênico? No mínimo detalhe, você tinha que ter ciência dos seus custos, sabe? Isso, quando eu fui montar minha empresa, opa, eu sei quanto custa. Agora, infelizmente, realmente existe uma geração de pessoas que acha, por quê? Volta naquilo que eu falei. Ele vai numa palestra, ele entra no YouTube, vê o encantador, né? Não, eu quero empreender, eu não quero montar um negócio. E, infelizmente, aí é o mesmo que defende as tais escalas, né? Entendendo que isso é prejudicar a si próprio. É. Tá? Infelizmente, são esses. Por quê? Se ele tiver ciência dos desafios, ele vai pensar 2 vezes antes de tratar desse Mas mundo. você sabe que essa geração, eu defendi nesse pensamento, né, que ela é mal vista para qualquer contratante, mas para mim ela é muito bem vista, porque vai ser essa geração
que vai fazer com que esse regimento, essa regulamentação seja mais fácil de ser cumprida, acordada, ou até mesmo mudar lá em cima. Vai ser essa geração que vai fazer com que aconteça. Porque é uma geração que, se você olhar assim, não, eu preciso de você hoje às 6, ela vai falar assim, não, eu só vou na hora que eu quiser. É. Então a NR1 Ah, vai mudar. vai Vai mudar. mudar. É. Mas essa geração vai Aí, quem fazer sabe, cria uma funcionar. cultura como a Inglaterra. Ó, você vai ganhar por hora trabalhada, então, meu irmão. É, Hã? americano, No né? americano, é verdade? É. Trabalha 5 horas, ganha 5 horas, trabalha 2 horas, ganha 2 horas. Vai ser assim. Mas é interessante isso, né? Porque a gente vê esse desafio, por exemplo. Eu entendo que nós, como você falou agora há pouco, nós vivemos numa pandemia de falta de mão de obras. É. E para todos os setores. Para O todos. varejo, É. você vê a área de serviços, a indústria, né? Eu tenho clientes de indústria, eles falam, nós precisamos mão de obras. Não é, eu estou falando qualificada, não. Sim. Não estou falando mão de obra qualificada. Nós estamos precisando de mão de obra. Então, existe aí um gap muito grande de mão de obra. Hoje, por exemplo, de manhã, eu estive na agência do não trabalhador, dos imigrantes, né? Uhum. Conversando com o superintendente e falando sobre esse desafio. Que eu tenho um amigo e um cliente que ele tem uma rede de panificadora. Daí eu perguntei para ele, como que você está fazendo com esse gap muito grande de mão de obra no Brasil? Ele falou, sabe quem está me salvando? Eu falei, quem? Os haitianos e os venezuelanos. Sério, sério. Tem me salvando, me ajudando nesses tempos na questão de mão de obra. Eu falei, olha, pô, que interessante, né? Mas é isso, mas nós estamos com dificuldade. Então, para você que pensa em empreender, pense em tudo isso. Nós temos nossos méritos, nós temos nossas coisas boas, mas temos muitos obstáculos, muitas vezes mais derrotas do que vitória. E o que você falou, né? As pessoas não estão preparadas, nem todos estão preparados para empreender, né? E esses jovens que estão começando a empreender, achando que vão ter liberdade maior, eles não sabem o que é empreender ainda no conceito de, meu amigo, se você acha que vai trabalhar 2, 3, 4 horas empreendendo, é difícil. Viura, a escala é 7x0, muitas vezes. A escala é 7x0 para quem começa a empreender. Se você realmente vai levar a sério e quer escalar é 7x0. Não é 5x2, 6x1, é 7x0. É. E aí eu faço uma analogia, né, e uma lembrança que o mercado hoje global, né, aonde que está a industrialização do mundo? Está na China. E eu não estou falando que tem que ser feito aqui no Brasil não, tá? Que eu também sou contra. A China, a escala é 6 dias por 12 horas. Isso é o natural do chinês. Eu não sou chinês, sou japonês, mas é a escala, a forma de trabalhar chinesa. Trabalha 6 dias, folga 1 e trabalha diariamente 12 horas. Por isso que os caras estão crescendo como estão. Não estou falando que é certo ou errado, não estou entrando nesse mérito. Aí eu não vou muito longe, então. Vamos falar aqui do Brasil, nosso país vizinho, Paraguai, Paraguai. né? Que está, olha, crescendo, que já era outra hora, né? Antes da guerra aí, da América do Sul, já era um país já era um país desenvolvido naquela ocasião. E por dor de cotovelo de alguns outros países, fizeram com que o nosso América do Sul se gladiasse e derrotasse uma grande potência industrial que existia aqui. E hoje está começando a voltar. Paraguai não tem fronteira marítima. É. E olha como é que os caras conseguem fazer o preço. Mas é desburocratização, é a forma, né, de menos é mais, quanto menos imposto se cobra, mais atividade se traz e maior volume de produção. Mão de obra nem vou entrar no mérito, né? Na guerra, naquela época, 60% da população de homens do Paraguai morreram. 40 que sobreviveram, quem que era? Índio. Não estou falando mal, mas índio gosta de trabalhar aqui no Brasil? É. Imagine lá, que lá naquele país era normal a mulher sustentar o índio. Por quê? Porque o homem índio, era visto como o procriador. Então, para se ter uma nação novamente, o índio foi o procriador. Então, não tinha o hábito do homem trabalhar.
Agora, com essa invasão novamente das indústrias, está se mudando gradativamente, né? Está indo cada vez mais empresas de grande porte lá se estabelecendo e está fazendo com que tudo aquilo se remodele. E logo, logo vai tirar muitas indústrias do Brasil indo para lá por causa da facilidade. E o Brasil gosta de trazer problemas aqui para o empreendedor, né? Gosta de criar problema, gosta de criar dificuldade, tenta fazer a facilidade, mas duplica a dificuldade. E o jovem, achando que manda nele mesmo, que manda, domina o mundo, está indo para um hábito que, meu, dói, sofre, mas é glorioso e não tenho dúvida, é uma coisa assim que o brasileiro curte muito. E aí entra um pouquinho de ego, falar que ele é dono do próprio umbigo ou falar que é o dono, que é CEO da própria companhia, né? Você sabe que no o Café com Negócio, no qual eu coordeno, às vezes a gente trabalha com muito sonhador. E o sonhador é importante sonhar, acho que a gente deve sonhar. Mas você tem que medir o seu sonho, ele tem que se realizar. Senão você vive no mundo da fantasia. E essa é a pequena linha de diferença entre empreendedorismo e Exa empresário. exatamente, exatamente, sabe. Então, lá no Café com Negócio, a gente, bate muito de frente com pessoas assim. A gente fica sonhando, fica idealizando, né, vive na fantasia. Meu irmão, a realidade é outra, o mercado é outro, você tá entendendo? Segunda-feira, né, chega dia 20, você do Simples, lá o DARF tá lá. O DARF tá lá para se pagar. Então, você precisa tá alinhado com as coisas, tem que estar esperto, as coisas mudam, né? A automação tá aí, né? A IA tá aí. É. Então, assim, é um desafio nosso do dia a dia, né? O próprio Café com Negócio mesmo, um grande desafio que a gente tem dentro do empreendedorismo, tanto masculino quanto feminino, né? Embora é um público bastante nichado que a gente tem ali dentro da Primeira Igreja Batista, né? E, mas ele também é um desafio gostoso, né, que a gente faz esses eventos, também é um desafio gostoso, porque a gente consegue trazer, pessoas, unir ali com um propósito e criar conexão, e ali a gente consegue também gerar a empregabilidade, quem está precisando de empregar, quem está precisando de emprego e fazer as conexões. E isso tudo é encantador porque faz parte do empreendedorismo. Por isso que eu falei que ia ser polêmico, viu? E ele está falando do café com negócio, que é apenas um pequeno instrumento que ele está no dia a dia acostumado a fazer. Mas eu queria entender um pouquinho mais desse café com negócio, porque do teu empreendedor, você como empreendedor, eu já te conheço, né? Presta até serviço aí para muitos colegas nossos aí. Mas esse café com negócio, ele o que que é? Um podcast? É um encontro? Fala um pouquinho para nós Claro. deles. Bom, a gente tem o evento Café com Negócio, 3 edições por ano, e também temos o programa de TV, que é pela Rede Super, né, que nós fazemos o programa, que é semanal. Mas o evento nós temos aproximadamente 1.500 a 2.000 pessoas por evento, né, nós temos ali uma mesa de cartão, nós temos 1 hora e meia aproximadamente de relacionamento, de conexão entre pessoas, aproximadamente 300 segmentos diferentes se encontram, mais de 300 segmentos diferentes entre serviço, indústria, comércio, segmentos diferentes. Então estamos Tem falando muito MEI? bastante MEI, né, uma grande parte MEI, né, mais de 70% ali são pequenos e médios e 20% de empresas, grandes empresas que contribuem com a presença. Aí o Café com Negócio, ele tem um propósito, tá? Ele nasceu inclusive com a necessidade, né, a gente usa o São Paulo, o apóstolo Paulo, né, ele escreveu em Gálatas 6:10 assim: "Olha, queridos, quando você tiver uma necessidade, quando você for fazer o bem, faça, mas principalmente aos de casa, ou aos domésticos da fé, aos de casa", né. O Paulo estava dizendo assim: "Olha, então quando você for fazer alguma coisa, faça, você tem que fazer o bem, mas pense primeiro nos de casa", né. Aí eu cheguei no nosso líder na época, o nosso pastor líder era Pascoal Piragini, não sei se você se Hum. conheceu ou não, né. Falei: "Pastor, nós temos uma necessidade", a gente na época, para você ter uma ideia, a primeira igreja batista, Miura, era maior do que 230 municípios no estado do Paraná. Na época, nós estávamos com 14.000 membros.
Olha só, levei esse número para ele. Olha, nós somos maiores que 230 mil membros. Ele falou, mas o que que você quer dizer com isso? Vou te explicar. 200, maiores que 230 mil municípios. Eu quero dizer que 230 municípios, eles compram entre eles, industrializam, elegem prefeitos, tem comarca, tem cartório, eles sobrevivem. E nós estamos distantes. A gente precisa criar alguma coisa de conexão. Ele olhou para mim, um homem sábio, falou assim: olha, existe algumas complicações também. Por quê? Tudo que a gente faz geralmente é grande devido à nossa comunidade e tem que abrir para fora, não é algo fechado, ok? E, e foi até uma palavra profética dele na época, né? E que realmente veio aumentando. De lá para cá, a gente saiu de 14 hoje para mais de 26 mil membros, para você ter uma ideia, tá? E o Café com Negócio, nós começamos com 140 pessoas, hoje passa de 1.500 de pessoas, por exemplo. Você está entendendo? Então, olha como isso cresceu. Nós somos quase 10 vezes mais. E estou falando de 8 anos. Uau! De 8 anos, né? Então, daí o Café com Negócio ele nasceu nessa necessidade, porque eu vi ali, poxa, essa empresa está precisando contratar, e o engenheiro aqui está desempregado, a gente precisa conectar essas pessoas, né? E hoje, Miura, a gente tem o Sebrae como parceiro, a gente tem a Agência do Trabalhador como parceiro, né? A gente tem o Estado, a gente leva o Estado, a prefeitura lá para a gente vai servir o Estado. A gente não está lá para sugar o Estado, sugar a prefeitura. No nosso papel é o contrário. Você está entendendo? E a gente quer que o Estado, inclusive, só não atrapalhe o empreendedor e o empresário. E o nosso papel lá é esse. Então a gente traz eles para que, olha, a gente quer servir vocês, ajudar vocês, a gente quer trazer o empregador e o empregado para vocês. Então o Café com Negócio também faz essa conexão. Então a gente é um facilitador. Então a gente tem esse evento e no evento a gente traz geralmente 2 palestrantes, né, com perfis diferentes. Em uma das edições nós trouxemos um de logística, um de agronegócio, inclusive um japonês de agronegócio, e trouxemos um de logística, né? Mas já tivemos um de um barbeiro, já tivemos um de um ilusionista e um de finanças, né? Vamos ter agora aí uma cantora, por exemplo, e palestrante com uma empresária da linha de cosmético, ex-moradora de rua, né? Então, que é vou dizer, uma multimilionária hoje, que vai falar sobre o seu relato de vida. Então a gente já teve vários, né, CEOs de empresa. Nós trouxemos uma vez do grupo Girafas, ela trouxe o relato de vida dela, que não tinha dinheiro para comer um sanduíche. Hoje ela tem, né, ela chegou a gerenciar Franquia, uma né? rede, É. né, de franquias, né? Então, assim, olha que interessante isso, né? Então trouxemos pessoas assim que relato real de vida. E eles não encantam ninguém. Eles não chegam lá e falam assim, olha, como diz o encantador de serpente, fala a realidade. Para chegar onde eu cheguei, eu chorei muito, eu sofri muito. Quer chegar? Pague o preço. Então, Café com Negócio é isso. A gente não ilude, né? Então, nos eventos, então ele tem esse propósito de conectar pessoas. Então, é aberto para todo mundo, é um evento que a gente faz 3 eventos por ano. Eu acho bastante interessante quando você fala assim de conectar pessoas, né? Pessoas que são empreendedoras ou que têm necessidade de mão de obra, com pessoas que estão desempregadas e que estão buscando oportunidades. E isso que eu estou falando que é um pequeno fagulho do que é o mundo de empreender. Isso é empreender, sem pensar no dinheiro. Porque o Isso. empreendedorismo, como a gente citou agora há pouco, ele vem de um sonho, né? Vem de uma vontade de criar, vontade de fazer. E no início, normalmente, a gente não ganha dinheiro. Empreender não dá dinheiro. Você faz a sua sobrevivência, a sua subsistência, por isso que eu sou um pouco aumenta a minha crença de pensar que essa nova geração, ao empreender, vai fazer com que a legislação brasileira cresça, evolua. Porque hoje, não importa o tipo de contrato que você faça com um prestador de serviço, se esse prestador de serviço entrar no Ministério do Trabalho, vai continuar tendo e existindo o vínculo trabalhista, mesmo não sendo legal isso, né? Legal que eu digo na parte
legalista mesmo, civilista, né, do contrato. Se tem contrato, é um prestador de serviço. Ah, mas ele trabalhava em loco da companhia. Ok. Eu já vi muito isso acontecer, de ter espaço sobrando e você ceder, né, ou fazer. Também já vi muito acontecer de oposto, né, o cara usar isso como uma artimanha de economia tributária. E aí eu também concordo que está errado. Mas esse café com negócio, quando você traz para o mercado oportunidades de vivenciar experiências do grande, escutando, né? Alguém palestrando, falando, olha, eu chorei muito, eu caí muito, eu tropecei muito, eu não tinha o que comer, mas ó, venci. Como é que eu venci? Porque eu escala 7 por 0, como você está falando, é 24 horas, né? Não caiu no colo, né? Não sou herdeiro, né? Como dizem. E aí, quando você pega esses jovens e começa a olhar lá no TikTok, pô, a pessoa aí, não vou falar o nome de um influencer que me procurou hoje, inclusive, por uma demanda dele aí, uma necessidade. Não, quando você cai no colo que uma pessoa que pega o celular, começou a fazer dancinha, ou começou a falar, brincar, ou começou a fazer isso e começou a ganhar dinheiro, não significa que todos vão conseguir esse mesmo sucesso. Da mesma forma que quando você traz essa palestrante, contando o seu caso, você pode fazer igual o que ela fez, não significa que você vai ter o mesmo sucesso que ela vai ter, mas torna-se uma lição, um aprendizado, uma forma de abrir a cabeça de, olha, ela fez isso, aconteceu aquilo, olha, o cara dançou por 10 anos antes de ter isso, ou filmou, fez tantas coisas, mas sempre tem a repetição, né? A teimosia, como a gente Isso. fala, né? O empresário, ele é teimoso. É. Pensa na pessoa É, cabeça dura, a né? minha mãe me ensinou muito, né, ela era a empresária. Eu desconheço, eu não conhecia uma pessoa que quebrou tanto na vida como minha mãe. Minha mãe, ela era pequena comerciante do interior, ela fazia uma farmácia, ela ia assim, ela é visionária, ela ia para um lugar no interior do Paraná, Miura, não tinha nada, mas ela olhava assim: "Nossa, eu vou ganhar muito dinheiro nessa cidade", mas mãe, não tem nada na cidade, nada, nada, é um distrito, não era nem município. E ela montava uma farmácia ali, na época o farmá não precisava do farmacêutico, ela mesma assinava, era farmacêutica prática na época, e aí pegava os agricultores, tal, tal, ela vendia fiado para os fazendeiros, todos os finais de semana recebia e comprava carro, comprava linha telefônica, que era um ativo Uhum. fortíssimo à época, né? Muitos Comprava, nem vão saber o que que não é sabe o que isso é hoje em isso? Na dia. época, você lembra disso? Né? Oh, Comprava imóveis, minha mãe era assim. era locação de linha Isso, é telefônica. isso que ela fazia, entendeu? De repente, mãe, assim, aí sei que ela fazia, quebrava de novo, ia para outro lugar, pior do que ela, e crescia de novo. Como ela fazia isso? Então, a resiliência, que é outra coisa que muitas das vezes, o que me preocupa algumas pessoas da nova geração é isso, a falta de resiliência, né? Porque a resiliência, ela é o que leva a pessoa ao sucesso, né? Porque agora, claro, tem que ter a percepção, porque tem gente que tá batendo né, dando murro em ponto de faca, né? Como diz os antigos, né? A pessoa tem que ter essa percepção, né? E aí precisa, né? Que fica até como dica, como conselho para as pessoas, né? Se andar com bons conselheiros, pessoas de bem, né? Pessoas sadias, né? Porque às vezes você está com um ambiente tóxico também, cai fora disso, né? Pessoas sem interesse, né? Pessoas sem interesse, né? Porque assim, para onde você pode pegar e abrir o seu coração para ela? Porque, infelizmente, a grande maioria das pessoas ficam mais felizes com o seu fracasso do que o seu sucesso. Então, cuidado com a pessoa que você anda, né? Então, procure andar com pessoa sadia. Aí, e mais a resiliência, com certeza o sucesso vem. Bem, né? Você falou da sua mãe, eu lembrei de uma frase que minha mãe gostava de falar, né? Diga com quem andas que eu direi Direi quem quem tu és, és, né? exatamente, E, exatamente. e, e, e isso fatalmente para o empreendedor, para o empresário, isso está no nosso dia a dia, está no nosso DNA, porque se o meio que a gente convive, se o meio que a gente convive não faz com que
acrescente algo, né? É aquela questão, né? Eu tenho um amigo meu que é viciado em jogo de videogame. Ele passa 10 horas do dia jogando videogame. Tá errado? Não, é a vida dele. Aí tem um outro amigo meu, e eu não estou falando que são verdadeiros, tá? Tem um outro amigo meu que é viciado em jogo de futebol. Ele todo dia está jogando futebol e ele não sai dentro do campo de futebol. Ou é jogando ou é assistindo algum jogo. Tem um outro colega que é viciado em, sei lá, cartas. O outro é viciado em mulher. Como é que você, tendo esse nicho de relacionamento, vai conseguir crescer? Não consegue. Não consegue, Não. porque o que é do videogame vai ficar te chamando, vamos jogar comigo. O que é do futebol vai ficar chamando para jogar futebol. O que é de carta vai querer que você jogue. O que é de mulher é igual. Então, assim, o ambiente com que você convive Sim. impacta de maneira direta no teu sucesso ou na tua forma de aprender que não deu certo. Eu não gosto de falar no teu fracasso, tá? Mas a forma que você vai aprender que não dá certo é o ambiente que você vive. Então, assim, mas a minha família, eu convivo só com a minha família. Ok, e é perfeito. A família tem que ser o pilar de qualquer negócio. Se a família já não gosta que você faça, não adianta você bater de frente, porque capaz de você não dar certo e ainda perder a família. Então a família sempre é o pilar central. Mas se a família não quer que você faça, você tem que entender o porquê que ela não quer. E mostrar para ela e convencer. E isso é empreender. Se você conseguir convencer quem está do seu lado no dia a dia, é muito mais fácil para você convencer quem está lá fora. Porque quem está do seu lado sempre vai olhar assim, não, não vai, não vai, não vai. É sempre a... Mas você sabe que Paulo, né, o São Paulo, né, o apóstolo Paulo também disse, sabe, que as más companhias corrompem os bons costumes, É isso. né? É isso aí. É. E dentro da empresa, funcionário também. Você que tem seu colaborador, tem que identificar aquele camarada tóxico, né, que vive fermentando ali e tem que muitas vezes, ó, tirar ali, sacar ele. Às vezes não é substituir, né? Eu brinco muito É. falando dessa palavra, substituir a pessoa. Substituir a pessoa não é mandar a pessoa Não, embora. É necessariamente. porque, às Precisa vezes, ela está alocada em em uma tarefa em lugar que errado. no lugar errado, É, ela vai se dar muito melhor na outra. sim. Então, você substitui essa questão que a tendência é sempre dar certo. Mas, quando não dá, aí você não tem o que fazer, né? Olha, papo tá excelente. Eu adoro falar do tema de empreendedorismo. Isso para mim, imagine, você começou com 9 anos, eu comecei com 14. É meu conterrâneo de profissão, contador. Foi minha segunda faculdade, mas é a faculdade que eu carrego no coração até hoje. E eu costumo dizer assim que é graças à contabilidade que hoje eu penso fora da caixinha, né? Porque foi meu primeiro trabalho foi em escritório de contabilidade, foi ver aquela forma que o pessoal trabalhava, né? O famoso guarda-livro, né? Sim, Que era só emissor de guias, né? sim. E chegou o emissor de guia, né? O contador era muito visto isso. Chegou o guarda-livro, chegou o emissor de guia. Então, foi ali que eu acabei me apaixonando pelo segmento de empreendedorismo. Foi ali que eu criei raiz, foi ali que eu criei a verdadeira paixão, né, de poder sentar com qualquer pessoa e devagar e trocar ideias e falar, olha, por que você não tenta fazer isso aqui diferente? Olha, faz isso aqui diferente. Eu adoro fazer isso. É uma paixão que eu tenho. Por isso que eu falei que ia ser polêmico, porque empreender hoje no Brasil é muito difícil, mas é muito prazeroso, muito gratificante. E você faz isso também com maestria, né? Amém. Administrando, É, imagine, 2.000, é. 2.000 pessoas em um ambiente onde todos têm o pensamento fora da caixa, que empreender é pensamento fora da caixa. É difícil. É ego, é emoção, é sentimento. Isso não tem como, né, negociar, né? É verdade, mas aí tem uma equipe, tem várias pessoas, vários conselheiros juntos e a gente vai caminhando.
Se fosse para deixar um recadinho final para quem quer empreender, o que você falaria? Seja resiliente naquilo que vai fazer. Sonhe, sonhe grande. Sonhe grande, não sonhe pequeno, mas seja resiliente. E outra questão, seja flexível às pessoas. Porque hoje as pessoas são muito duras de coração. Seja flexível e também, com isso, outra palavra, seja generoso. A generosidade é um grande princípio para o resultado das suas finanças, para que você possa ter uma vida próspera. Você sabe que tuas palavras me faz lembrar, né? Melhor feito do que perfeito. E principalmente sonhar pequeno é ao mesmo tempo, o mesmo trabalho de sonhar grande. Mas nunca deixe de sonhar, porque é isso que faz o nosso dia a dia ser mais glorioso. E a generosidade, eu não tenho dúvida nenhuma, é dando que se recebe. Se você realmente tem isso dentro de ti, tudo que você fizer, você vai achar e vai acreditar que está sendo muito bem, um sucesso. E quando você pensa assim, que está sendo um sucesso, as coisas ao redor vai se dando, vai se encaixando. Você não fica pensando, pô, não deu certo, deu errado isso, deu errado. Pensamento negativo atrai negatividade. Se você acredita que é energia, acredita em qualquer palavras, vamos colocar assim, de "Pô, eu só erro", você só está fazendo coisas ruins, atraindo coisas ruins para você mesmo. Porque tudo que você fizer, você vai achar que alguém errou contigo. Agora, se você começa a pensar, olha, deu certo, olha que legal, agradecer, eu não tenho dúvida que quanto mais você agradece, mais bem você faz, melhor vai ser seu dia a dia e mais gratificante vai ser o teu reconhecimento interno de sucesso. Um beijo a todos vocês, obrigado por estar aqui com a gente no Gente de Uma honra. Expressão Obrigado. e até a próxima.